Como captar novos clientes utilizando funis de vendas como social media? Hoje a gente vai falar sobre isso, um tema muito interessante e uma das principais dúvidas que eu recebo no meu direct e em caixinha, sempre. Acho que não tem uma caixinha que eu abra no Instagram e não venha essa questão. É meio preocupante e é uma dúvida que todas têm, que é sobre captação de clientes. Vamos lá. Como utilizar os funis de vendas para captar novos clientes? Primeiramente, a gente precisa falar sobre como que funciona o método de funil de vendas. Quando a gente pensa em um funil, a gente está pensando em realmente uma estrutura que tenha, primeiro, uma base maior, uma base média e uma base menor. Então aqui, falando sobre a base maior, em questão de marketing, o primeiro ponto é a atração, que a gente consegue atrair um público maior. Segundo ponto é o relacionamento. Nem todo mundo que a gente atrai, a gente consegue desenvolver relacionamento. E nem todo mundo que a gente atrai, a gente também consegue ir pro último, que é a venda, que é a conversão. Então, o funil ele envolve esses 3 passos. E o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero trazer para vocês cada ponto do funil e o que vocês podem aplicar de estratégia em cada um desses pontos, tá? Primeiro ponto é a atração. A atração, ela é um dos pontos principais aqui nesse funil, em qualquer tipo de funil de vendas, porque pra gente ter resultado com os outros pontos, a gente precisa atrair as pessoas. E como é que a gente vai atrair novas pessoas hoje em dia pelas redes sociais? Primeiramente, a criação de conteúdo. Isso aqui pra vocês não deve ser uma novidade. A criação de conteúdo é um ponto essencial, mas a gente não pode criar qualquer conteúdo, fazer de qualquer forma, porque nem sempre a gente vai conseguir ter um resultado legal nos outros passos do funil, dependendo de como que tu vai criar esse conteúdo. Por exemplo, pessoas que só fazem conteúdos virais. Conteúdo viral, eu vou usar esse áudiozinho aqui que tá viralizando, eu vou falar sobre esse tema que tá polêmico. Será que faz sentido? Será que a audiência que vai entrar através desse áudio viral, através desse assunto, desse tema viral que tu resolveu debater, resolveu falar sobre, vai fazer sentido? Vai comprar de ti de fato? Vai estar interessado em investir? Isso é um ponto legal da gente comentar. E, Carla, como é que eu vou produzir um conteúdo que atraia pessoas certas, que atraia pessoas que estejam dispostas a investir? Tu vai focar em alinhar essa comunicação para elas. E aqui a gente já entra em um ponto que muita gente tem dificuldade, que é a questão de público. Tu, como social media, tu precisa ter noção de qual tipo de cliente que tu deseja atender. Tu tem um público-alvo como social media? Tem clientes que tu gosta mais de atender, assim, negócios locais, prestadores de serviços, nutróloga, nutricionista, esteticista? Tem algum nicho que tu gosta mais de atender? Se sim, já dá pra te alinhar melhor o teu conteúdo para pessoas desse nicho. Ou pelo menos diferenciar entre prestadores de serviços e pessoas que vendem produtos. Isso já vai fazer uma baita diferença na hora do alinhamento do teu conteúdo. Gente, desculpa esse barulho, não sei se vai aparecer no vídeo. Olha, eu tô começando aqui no YouTube com o que eu tenho, é o que eu falei em um dos vídeos, eu não sei se ele vai sair antes, se ele vai sair depois, mas eu tô iniciando as coisas aqui no YouTube com o que eu tenho. No momento eu estou sem microfone porque o meu estragou e eu tô fazendo aqui uma engembração pra ter esse ar pra vocês. Mas resolvi iniciar com o que eu tenho pra eu não ter desculpa e conseguir iniciar de fato aqui no YouTube. Então, às vezes vocês vão escutar uns barulhinhos, umas coisinhas, mas vamos ignorar, porque daqui a pouco a gente já melhora a qualidade disso aqui. Mas vamos começar aos poucos. Então, voltando, essa questão do público é muito interessante, interessante nada, essencial, tá? Essencial a gente saber qual tipo de público que a gente deseja atender como social media pra gente conseguir alinhar a nossa criação de conteúdo. E lembrando, não é porque é viral que vai atrair um público qualificado. Importante ter noção disso. Eu quero fazer essa trend, tá? Mas faz sentido? Mas eu vou atrair um público que eu tô disposta a atender? Se sim, faz. Porque faz sentido. Se não, repensa. Talvez não faça. Atração, criação de conteúdo. Outra forma que a gente tem da gente conseguir dar um impulsionamento, né? A gente utilizar multicanais. Então, a gente utilizar talvez o TikTok, talvez o YouTube, pra gente conseguir ter um alcance maior de pessoas.
Ah, Carla, mas eu vou ter que produzir um conteúdo no TikTok, outro conteúdo no YouTube. Olha, o certo seria isso, né? O cenário perfeito. Mas vamos combinar, eu sei que tu mal consegue postar no teu Instagram. Então, quem sabe a gente não vai aos poucos? Quem sabe a gente não vai aos poucos? Ou que a gente pode fazer também, que é interessante. Fui produzir um conteúdo lá no Instagram em vídeo. Posso utilizar esse conteúdo para o TikTok. Então, tu pode aproveitar os conteúdos para postar no TikTok também. Claro que não é o perfeito, né? O perfeito seria a gente gravar seguindo ali o formato do TikTok, que é um formato mais próximo, que é um conteúdo, às vezes a gente trazer algumas pautas que estão viralizando no TikTok. Esse seria o cenário perfeito, tá? Mas muitas vezes não é o cenário que a gente consegue fazer. Então a gente faz o que a gente consegue fazer no momento. Isso é uma forma da gente conseguir atrair novas pessoas. Outra forma, obviamente, é investindo. Investindo no botão promover e investindo em anúncios para a gente conseguir ter um maior alcance. Porque o orgânico, minha gente, o orgânico, ele só vai funcionar assim em potência quando tu produzir conteúdo em potência. Mas eu tô falando uma produção de conteúdo em potência mesmo, não é a boca. Produzir conteúdo todos os dias. Todos os dias seria o ideal. Se tu quer, cara, eu não tenho condição de investir hoje em dia. Conteúdo em potência. Todos os dias. Eu sei que tu provavelmente deve ter escutado, né? Ai, não precisa postar todos os dias. Realmente, não precisa. Porém, se tu estiver fazendo anúncio. Agora, se tu não tem caixa para investir, aí sim precisa. Então, a gente fala sobre o investimento em anúncio. O investimento em anúncio pode ser pelo gerenciador ou pode ser pelo botão promover, que é a ferramenta que a gente tem no Instagram, que geralmente é a ferramenta que vocês têm mais facilidade para trabalhar. Cá, não tenho conhecimento no gerenciador de anúncios, não sei como é que mede, não sei como faz. Faz o que tá no teu alcance, que é o botão promover. Inicialmente, tu pode começar com caixa baixo. Porque se tu for fazer os próximos passos de um jeito certinho, que a gente vai comentar daqui a pouco, tu vai estar faturando. Então, o lance é, estou faturando, estou conseguindo atrair clientes, então eu vou pegar um dinheirinho e vou deixar para eu investir no crescimento do meu negócio, para eu conseguir alcançar novas pessoas. E aí tu vai lá e vai aumentando o teu investimento no botão promover. Deixa eu tomar uma aguinha. Às vezes vocês vão ver eu olhando aqui pro lado que eu tô cuidando do tempo. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, mas eu também quero deixar o vídeo em torno de 20 minutos para eu conseguir explicar cada ponto para vocês. Então a gente passou por a parte da atração, que é a gente conseguir atrair novas pessoas, vai ser girando em torno da criação de conteúdo e também do impulsionamento através dos anúncios. A gente pode ir pro próximo passo, que é o relacionamento. O relacionamento, ele é muito importante, porque ninguém compra de quem não conhece, de quem não confia. Como é que tu tá criando relacionamento com as pessoas que estão chegando no teu perfil? Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas ficam ligadas em número de seguidor. Não, eu preciso ter bastante seguidor, eu preciso alcançar novas pessoas, eu preciso ter esse alcance. Sim, tu precisa ter um alcance, isso é certo, totalmente correto. Concordo contigo. Mas nada adianta tu alcançar muitas pessoas e tu não conseguir criar relacionamento com elas e tu não conseguir convertê-las. Então aqui, claro, só se tu quiser só alimentar o teu ego, eu super concordo. Tá ok, mas Carla, eu quero vender. Não sei tu. Tu provavelmente tá olhando, tu quer vender, né? Porque é um vídeo sobre captação de clientes. Então a gente pode entrar nessa parte de relacionamento, que a gente tá falando igual. Relacionamento, como é que a gente consegue criar relacionamento com as pessoas? A gente pode criar mais relacionamento com as pessoas através de ferramentas mais próximas que a gente tem. Falando do Instagram, quais são as ferramentas que a gente tem onde a gente tem mais a proximidade com aquela pessoa que tá começando a nos seguir? Tem alguma em mente? A gente tem os stories. Nos stories a gente consegue ter mais a proximidade com os nossos seguidores, sim, através dos stories. O que é importante é a gente cuidar com o que a gente vai postar nos stories, porque a gente tá pensando em potenciais clientes. Não aparece com remela no olho, a imagem importa. Importa, gente, fazer o quê? A imagem importa, a gente gosta de ver coisas belas. Prefere o xereque ou um príncipe? Se tu fosse comprar gestão de redes sociais, tu compraria do xereque ou do príncipe? Tá, o xereque ele é legal, né? Mas é porque a gente criou relacionamento com ele também. Poxa, a gente viu 3 filmes sobre ele, a gente sabe a história dele, a gente admira ele, é um cara legal. Eu dei um exemplo que não foi muito bom, né? O príncipe às vezes sai como chato também.
Enfim, vocês entenderam, tá? Falando sobre aparência, se a gente não conhecesse a história do Shrek, a gente ia preferir o príncipe. Então essa parte de imagem também é interessante. A gente cuidar ali nos stories, né? Ah, não aparecer. Tu vai começar a divulgar o teu perfil em uma marca... buguei tudo. Vai começar a divulgar o teu trabalho como social media no teu perfil pessoal. Cuidado com o que tu vai postar, né? Tá ali virando shot na bebedeira no final de semana. Faz sentido postar aquilo? O que o teu cliente vai pensar? É interessante a gente filtrar, tá? Nesse momento que a gente envolve marca pessoal e negócio, a gente precisa saber filtrar. Mas também trazendo algumas coisas pessoais, só que tu tem que ver o limite, né? O que tu quer mostrar, o que tu não quer mostrar, de vida pessoal. É interessante a gente ter limites. Essa parte de story, fazendo de forma estratégica, pra gente criar mais relacionamento, a gente precisa conscientizar as pessoas que a gente pode ajudá-las. A gente consegue fazer isso através de caixinhas de perguntas, onde a gente vai falando sobre o nosso trabalho, onde a gente vai tirando dúvidas. Carla, tô iniciando. Desculpa, gente. As pessoas não respondem minha caixinha de perguntas. Cara, isso é totalmente normal. Quem sabe tu te envia algumas perguntas e depois o pessoal começa a engajar mais. Ainda mais se tá começando agora, ter uma produção de conteúdo ativa nos stories, é normal, gente. Todo mundo fala sozinho. Todo mundo fala sozinho. Tá iniciando, sinônimo de falar sozinho. Normal. Então, começou, vai postar ali os stories, pode colocar umas perguntas pra ti mesma na caixinha, vai respondendo, depois se for perguntas boas, rola até colocar nos destaques. A gente consegue também fazer sequências estratégicas, falando sobre o nosso serviço, fazer uma story aula. A gente consegue também fazer alguns stories mais assertivos, incentivando a interação no direct. Responda aqui funil e saiba como eu consigo impulsionar o perfil das minhas clientes, ter X resultado no perfil das minhas clientes. Então esses stories mais diretos também têm funcionado muito bem. Porque hoje em dia o algoritmo está sempre se atualizando, né? A gente sempre tá vendo o que tá dando certo. E hoje em dia uma das coisas que tá dando muito certo é um story, que realmente o Instagram ele acaba entregando mais, tá? Mas claro que tu estar ativa nos stories também é importante, porque a gente não tá contando só com visualização. A gente também tá contando com pessoas que estejam de fato consumindo o nosso conteúdo. Então aqui a gente tem relacionamento através dos stories. Outra forma, direct. E muita gente não usa isso ao seu favor. Eu era uma das pessoas, gente, eu sempre fui meio bicho do mato, né? Quem me conhece sabe. Ainda mais Rodrigo que convive comigo. Não parece, mas eu sou uma pessoa meio antissocial. Então eu gosto de ficar no meu cantinho, gosto de fazer minhas coisas aqui, gosto do meu trabalho nos bastidores, curto muito os bastidores, mas eu sei a importância também de comunicar minha mensagem, por isso que eu faço as coisas aqui. E aí eu não gostava de responder direct, não gostava de conversar no direct, não gostava desse contato, mas depois de um tempo que eu comecei a ver a potência que tem o direct, como as pessoas realmente costumam se abrir mais, conversar mais com a gente, como a gente também consegue converter mais seguidores em clientes através do direct, eu comecei a utilizá-lo, né? Então aqui no direct, o que vocês podem fazer? Vocês podem sempre desenvolver uma conversa com as pessoas que estão interagindo. A pessoa interagiu no teu story, desenvolve uma conversa. A pessoa chegou no teu perfil, chama no direct, desenvolve uma conversa. Oferece sobre o teu serviço, o teu trabalho, o teu produto. Claro que aqui a gente precisa cuidar pra gente não ser invasiva. A gente sempre precisa ver como que a gente pode ajudar aquela pessoa. Uma dica, antes de oferecer qualquer produto, qualquer serviço, pergunta qual que é a tua dificuldade. Pra te saber como que tu pode ajudar aquela pessoa. E aí tu já fala que o teu serviço seria a melhor opção pra ajudá-la, né? Se for de fato. Bom, aqui a gente tem relacionamento. Depois a gente tem o último passo, que é a conversão. E esse último passo aqui muitas de vocês erram. Porque vocês não sabem fazer venda. É impressionante. Parece que para ser social media, estuda de cabo a rabo. Criação de conteúdo, técnica. Não, precisa dominar a estratégia. Não, precisa dominar ChatGPT. Não, precisa dominar automação. Dominar tudo. Mas não sabe vender o trabalho. Aí é complicado. Porque sem venda nenhum negócio cresce, olha só. Sem venda nenhum negócio vive. Aí não sabe vender. Quando a gente entra na parte de conversão, a gente tá falando de saber precificar, de saber apresentar o trabalho, isso é muito importante também. Como é que tu apresenta o trabalho hoje em dia?
Ah, Caio, eu mando um PDF pelo WhatsApp. Pronto, já caiu os butiá do bolso. Quem é do sul deve entender essa expressão, né? Os butiá do bolso é quando uma coisa assim acontece que a gente, nossa, fica putz. Ah, eu não sei explicar, gente. É tipo um putz. Putz todo mundo sabe, né? Putz. Aconteceu isso, né? Poxa, que pena. Caiu os butiá do bolso. Então, proposta pro PDF, envio o WhatsApp. Gente, não dá. A pessoa ela vai olhar direto o preço, entendeu? Ela não vai tentar entender o que tá escrito ali, o que tu entrega, ela não vai entender o valor daquilo. Se ela ficar com dúvida, ela não vai perguntar também, ela vai direto pro preço. É difícil tu conseguir converter através de PDF no WhatsApp. Só se cobrar um valor muito baixo, né? Mas ele tá indo por preço. E eu não aconselharia que vocês fizessem isso. O cliente escolher por preço, né? Isso não é legal. Mas talvez a gente faça um vídeo mais à frente falando sobre precificação, que eu acho que rola fazer um vídeo falando só sobre isso, que a gente tem bastante coisa pra conversar. Então essa parte de proposta é muito importante. Tá, sabemos que não tem que enviar proposta pro WhatsApp. Então por onde que eu envio, né? Como é que eu faço essa apresentação do meu serviço pro cliente? Através de uma call. Uma call de vendas. Faz a tua call de vendas. O que eu vou falar na call de vendas? Primeiro ponto, fala menos e escuta mais. Escuta o que o cliente tem a dizer. Escuta a história dele, as dificuldades e vai anotando. Depois tu oferta o teu serviço como social media como solução para aquelas questões que ele trouxe para ti. Então a gente tem a call, que é um processo muito bom de conversão. Só que a gente também precisa quebrar objeções, a gente precisa saber como que a gente vai quebrar objeções. Ah, eu não tenho condição de investir. Tá, mas além da gestão, olha só, eu tenho meu serviço de análise de perfil, que é um preço mais acessível e que dá pra te parcelar. Além da gestão, eu tenho aqui a consultoria, que é um preço mais acessível e que dá pra te parcelar. E aí? Já quebrou essa objeção. Outra objeção. Ah, não entendi como é que funciona X. Uma vez eu tava fazendo cálculo com a cliente e aí ela tava super engajada e tal, eu falei do preço, ela falou, eu vou ver. Aí eu, opa, ficou com alguma dúvida. Perguntei, o que tu vai ver exatamente? Tu ficou com dúvida em alguma questão? Que daí a gente já esclarece aqui. Ela falou, na verdade eu não entendi muito bem como que funciona o planejamento. Como que vocês organizam o conteúdo. Pera aí, vou te mostrar. Compartilhei a tela com ela e mostrei o planejamento de uma cliente ali na prática. Fechou na hora. Pedi os dados dela, de contrato e tal, a gente fechou na hora. Muitas vezes o cliente ele ficou com alguma dúvida, por isso que ele não fecha. Quem tem dúvida não fecha. Tira todas as possíveis dúvidas do cliente logo na call. Vai pensar? Tá. O que ele vai pensar? Por que ele falou que ele vai pensar? Lembrando que, falando sobre algo totalmente diferente, se você não é inscrita no canal, se inscreva e já deixa o seu like, que eu esqueço, né? Agora que eu tô começando a vir mais pro YouTube. Mas façam isso, por favor, que ajuda aqui na entrega. O que ele vai pensar? A gente precisa saber disso. Ficou de dar retorno? Que data? Tem sócio? Que tal marcar outra call? Pra conversar com o sócio, porque muitas vezes são 2 pontos de decisão, né? Que não é só ele que vai decidir, o sócio, ele também tem que gostar de ti. Também tem que gostar da tua entrega, do teu conteúdo. Isso é interessante perguntar logo no início da call, tá? Tem sócio, alguém que também vai interferir aqui no nosso processo? Ah, tem. Quem sabe então a gente marca outra call. Até pra te perguntar no WhatsApp antes se tu vê que já tem um sócio, alguém que vai fazer parte ali do negócio. Ok, esse processo de conversão envolve todas essas questões. Comunicação, também ter uma comunicação clara com o cliente, saber ofertar, isso tudo a gente tem que estudar. Cuidado para não ficar estudando só o operacional como social media. Claro que o operacional ele também é importante, mas saber vender o teu serviço, saber vender o teu peixe, também faz parte desse processo. Você tem que saber, tem que estudar. Aí, aqui eu queria te fazer um convite. Se tu realmente quer aprender sobre funis de vendas, quer aprender sobre como funciona a metodologia e a aceleração social media empresária que envolve funis de vendas para vocês conseguirem captar clientes qualificados através do Instagram todos os dias, clica no link aqui abaixo que eu vou deixar na descrição. E eu também queria pedir para vocês se inscreverem, darem like desse vídeo, como eu falei há um tempinho atrás,
Não esqueçam, tá? Façam que faz total diferença aqui na entrega dos conteúdos. E quem não me acompanha no Instagram, também começa a me seguir por lá, que eu compartilho bastante conteúdo sobre a profissão social media. Foi um prazer te ter até aqui, fico muito contente, espero que você aplique, tenha resultados e depois me fale como é que foi. Até o nosso próximo vídeo.